Olá, bom dia. Seja bem-vindo aqui, seja bem-vinda. Bem, se você já me acompanha, sabe que nós estamos lendo a Bíblia. Sai todos os dias às 9 horas da manhã. E eu vou pedir para você ficar, ouvir a leitura da Bíblia, deixar o seu gostei, deixar o seu comentário também e compartilhar. Dessa forma, o YouTube vê a minha leitura como algo relevante e distribui para mais pessoas. Como diz a galera, é o tal do algoritmo, né? O número que tem que trabalhar a meu favor, no caso, a favor do canal. Então, bora para a leitura. Que Deus abençoe. Isaías 37. Ezequias busca a orientação de Isaías. Quando ouviu isso, o rei Ezequias rasgou suas roupas, cobriu-se de pano de saco e foi para o templo do Senhor. E também enviou Eliaquim, o mordomo, Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, para lhe dizer: Assim diz Ezequias: Este dia é dia de angústia, de repreensão e de vergonha, porque uma criança está pronta para nascer e não há forças para dá-la à luz. Talvez o Senhor teu Deus ouça as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, ele enviou para afrontar o Deus vivo. Que o Senhor teu Deus o repreenda por causa das palavras que ouviu, e tu ora pelo remanescente que sobreviveu. Então os servos do rei Ezequias foram encontrar-se com Isaías, que lhes disse: Dizei a vosso senhor, assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouvistes, pelas quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Colocarei nele um espírito, e quando ele ouvir uma notícia, voltará para a sua terra. Então eu o farei cair morto pela espada na sua própria terra. Rabsaque voltou, e depois de ouvir que o rei da Síria havia partido de Laques, ele o encontrou lutando contra Líbina. Então o rei ouviu dizer: Tiraca, rei da Etiópia, vem lutar contra ti. E assim que ouviu isso, enviou mensageiros a Ezequias para lhe dizer: Assim direis a Ezequias, rei de Judá: Não te enganes quando o teu Deus, em quem confias, disser: Jerusalém não cairá nas mãos do rei da Síria. E certamente tens ouvido o que os reis da Síria fizeram a todas as terras, destruindo-as totalmente. E pensas que escaparás? Por acaso os deuses das nações que meus antecessores destruíram puderam livrá-las, Gozá, Harã e Rezefe, e os descendentes de Edém que estavam em Telassar? Onde está o rei de Ramate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sefarvaim, Rena e Iva? A oração de Ezequias. Quando recebeu as cartas das mãos dos mensageiros e as leu, Ezequias subiu ao templo do Senhor, estendeu-as diante do Senhor e orou ao Senhor. O Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu que estás sentado acima dos querubins, tu, só tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Ó Senhor, inclina o teu ouvido e ouve, Senhor. Abre os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras com que Senaqueribe vem afrontar o Deus vivo. Senhor, é verdade que os reis da Síria têm destruído todas as nações de suas terras e lançado no fogo os seus deuses, porque não eram deuses, e sim obra de mãos humanas, madeira e pedra. Por isso, eles os destruirá. Ó Senhor, nosso Deus, agora livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a quem oraste por causa de Senaqueribe, rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. E a quem afrontes e contra quem blasfemastes? Contra quem levantastes a voz e ergueste os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel? Afrontaste o Senhor por meio de teus servos e disseste: Subi no topo dos montes, nos lugares remotos do Líbano, com meus muitos carros, e cortei os seus altos cedros e os seus ciprestes escolhidos, e eu subi no seu pico mais alto, no bosque do seu campo fértil. Furei poços e bebi as águas. Sequei todos os rios do Egito
com as plantas de meus pés. Não ouvistes que já há muito tempo eu fiz isso, e que já desde a antiguidade o havia determinado? Mas agora eu o executo, e serás tu o que transformará cidades fortificadas em pilhas de ruínas. Por isso, seus moradores, tendo pouca força, andarão atemorizados e envergonhados. Tornaram-se como a erva do campo e como a relva verde, e como o mato dos telhados ou de um campo, que se queimaram antes de amadurecer. Mas eu conheço o teu sentar, o teu sair e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância chegou aos meus ouvidos, eu porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e eu te farei voltar pelo caminho por onde viestes. E este será o sinal. Este ano comereis o que nascer espontaneamente, e no segundo ano o que dela brotar, e no terceiro ano semeai e colhei, plantai vinhas e comei os teus frutos. Pois o remanescente da casa de Judá que sobreviver lançará as raízes na terra e dará fruto em seus ramos, porque os remanescentes sairá de Jerusalém e do monte Sião os que escaparem. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem virá diante dela com escudo ou fará um cerco contra ela. Voltará pelo mesmo caminho por onde veio, mas não entrará nesta cidade, diz o Senhor. Pois eu defenderei essa cidade e a livrarei por amor de mim e por amor do meu servo Davi. A derrota de Senaqueribe. Então, o anjo do Senhor saiu e feriu 185.000 no acampamento dos assírios. E quando os restantes se levantaram de manhã cedo, todos eles estavam mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, fugiu, voltou e foi viver em Nínive. Sucedeu que, enquanto ele adorava no templo de seus deus Nisroque, seus filhos Adramelec e Sarezer o mataram à espada e fugiram para a terra de Ararat. E seu filho Esar-Adom reinou em seu lugar. Isaías 38. A doença de Ezequias e sua cura maravilhosa. Naqueles dias Ezequias adoeceu e ele ficou à beira da morte. Então o profeta Isaías, filho de Amós, ele foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ó Senhor, eu peço-te que te lembres de como eu tenho andado com fidelidade diante de ti, com coração sincero, fazendo o que é correto aos teus olhos. E Ezequias chorou muito. Então a palavra do Senhor veio a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouve a tua oração, ouvi a tua oração e eu vi as tuas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à tua vida. Livrarei a ti e esta cidade das mãos do rei da Síria, e eu defenderei a cidade. Este será o sinal da parte do Senhor, de que cumprirá o que prometeu. Farei a sombra no relógio de Acaz voltar atrás 10 graus da distância que já avançou com o sol. E assim o sol recuou 10 graus que já havia avançado. Cântico de ação de graças de Ezequias. Depois de adoecer e recuperar-se da doença, Ezequias, rei de Judá, escreveu: eu disse: nos meus melhores dias da vida eu terei de entrar pelas portas da sepultura. Fui roubado do restante dos meus anos e disse: já não verei o Senhor na terra dos viventes, não verei mais homem algum entre os habitantes do mundo. A minha habitação já foi arrancada e retirada de mim, como a tenda de um pastor. Enrolei a minha vida como tecelão, e ele me corta do tear. Porás um fim na minha vida do dia para a noite. Clamei por socorro até o amanhecer, mas ele quebrou todos os meus ossos como um leão. Porás um fim na minha vida do dia para a noite. Eu gritava como a andorinha ou o tordo, e gemia como a pomba. Os meus olhos se cansavam de olhar para cima. Ó Senhor, eu ando oprimido. Sê o meu pastor. E que direi? Ele mesmo cumpriu o que havia prometido, e eu assim passarei tranquilamente os meus anos por causa da amargura da minha alma. Ó Senhor, os homens vivem por essas coisas e o meu espírito depende inteiramente delas. Portanto, restaura-me e fazei-me viver. Passei por grande sofrimento para o meu próprio bem, mas por amor à minha vida,
Tu a livraste da cova, da corrupção, e porque lançaste todos os meus pecados para trás de ti. Pois a sepultura não pôde te louvar, nem a morte te cantar louvores. Os que descem a cova não esperam na tua verdade. Os vivos, apenas os vivos, são os que te louvam, como faço hoje. Os pais contam a tua verdade aos filhos. O Senhor salvou-me. Nós o louvaremos com instrumento de cordas na casa do Senhor todos os dias de nossa vida. Isaías tinha dito: seja trazida uma pasta de figos e colocada como emplastro sobre a úlcera, e ele ficará curado. Ezequias também havia perguntado: qual será o sinal de que subirei à casa do Senhor? Glória a Deus, aleluia. Bem, essa leitura aqui de Isaías, né, me emocionou bastante, porque quando confiamos, temos fé no Senhor, né, as coisas realmente elas mudam de lugar, mesmo quando acreditamos que tudo está ao contrário do que nós queremos, né, não está indo na direção que nós queremos, mas Deus ele sabe de todas as coisas. Que Deus abençoe você muitíssimo. Muito obrigada por você estar aqui. Feche seus olhos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei, Pai, jamais cair em tentação. Livra-nos de todo e qualquer mal. Amém. Deus abençoe.